Em Gênesis capítulo 2, versículo número 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra. O homem é a maior criação de Deus. Agora, antes que eu mostre essa grandeza da criação de Deus, o homem, esse texto de Gênesis 2 e 7, na Bíblia de Jerusalém, a expressão do hebraico ali é riquíssima, que diz assim: então Yahvé, Deus, modelou o homem com argila do solo. Esta frase em hebraico se lê assim: Apá min hadamá. Apá min hadamá. Que seria essa expressão aqui, ó, Gênesis 2 e 7. Apá min hadamá. Apá é poeira. Min hadamá, do solo. Que significa? Que o homem foi feito da poeira solta que encontramos no chão. Preste bem atenção no que eu estou tentando explicar. O homem não foi feito diretamente do barro. Ele foi feito da poeira solta que fica no chão. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, está escrito: o primeiro homem foi formado do pó da terra. Você encontra isso na Nova Versão Internacional, esse texto bem explicado. Quando você lê Eclesiastes 12:7, está escrito: o pó retorne à terra, não o barro, o pó. Quando você lê Gênesis 3:19, Deus disse: tu és pó e em pó te tornarás, ou seja, pó levantado, depois pó caído. Tu és pó e em pó te tornarás. Quando você lê Daniel 2, do 1 a 35, que Nabucodonosor tem aquele sonho daquela estátua que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxa de bronze e pernas de ferro. Quando Daniel dá a interpretação a Nabucodonosor, Daniel fala que a cabeça de ouro seria a Babilônia, o rei Nabucodonosor. Peito e braços de prata, o reino Medo e Persa, Dario e Ciro. Ventre e coxa de bronze, o reino de Alexandre o Grande. E as pernas de ferro, o Império Romano. Quando você lê o versículo 35 do capítulo 2 de Daniel, Daniel diz que viu uma pedra que veio do céu e esmiuçou a estátua. E no versículo de número 35 diz que a estátua se tornou esmiuçada em pó da terra. Mas espera aí. Se a estátua, a cabeça era de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxa de bronze e pernas de ferro, por que não ficou pó de ouro, ou pó de prata, ou pó de bronze, ou pó de ferro, ou os quatro materiais juntos? Porque essa estátua, ela representava seres humanos. E seres humanos, pó levantado, tem que se tornar pó caído. Que coisa aqui interessante e magnífica. Agora, Adão, qual era a cor de Adão? Porque o pó da terra pode ser escuro, pode ser marrom, pode ser ocre, que é um alaranjado, pode ser laranja, pode ser vermelho, avermelhado. Só que a palavra Adão, no hebraico é Adã, e Adã é avermelhado. Então, a tradição judaica crê piamente que a cor, quando Deus criou Adão, era uma cor avermelhado. Agora,
Por que eu digo que Adão é a maior criação de Deus? E eu queria que você prestasse bem atenção aí, porque quando Deus cria Adão do pó da terra e modela Adão, que isso aqui é muito interessante, que se explique, que se diga aqui, porque a palavra formou, no hebraico, é usado com referência ao trabalho do oleiro em moldar o vaso de barro. Então ele pegou aquele pó, moldou Adão, que se transformou em um corpo de barro, do pó. E depois ele sopra o fôlego de vida. E Adão se tornou o quê? Alma vivente. E por que ele é o maior milagre? Eu vou explicar. Porque veja só, quando Adão acordou, ele já acordou com seu coração pesando 400 gramas, batendo 72 vezes por minuto, 104 mil por dia e 38 milhões de pulsações por ano. Quando Adão acordou, já se acordou com as 3 camadas de pele, epiderme, derme e hipoderme. Quando Adão acordou, já acordou com 7 camadas, muscular, ósseo, epitelial, nervoso, respiratório, circulatório e digestório. Quando Adão acordou, já acordou com 32 dentes, 8 incisos, 4 caninos, 12 premolares e 8 molares. Quando Adão acordou, já acordou com 80 órgãos do corpo funcionando. Quando ele acordou, já acordou com 206 ossos formados. Quando ele acordou, já acordou com 65% de água no corpo. Quando Adão acordou, já acordou com 7 litros de sangue no corpo. Quando ele acordou, já acordou com seu fígado realizando mais de 450 funções. Quando ele acordou, já acordou com seu cérebro pesando 1,6 kg. Quando ele acordou, já acordou com 100 milhões de neurônios. É ou não é a maior criação de Deus? Agora, certo dia alguém perguntou, com quantos anos Deus criou Adão? Porque Deus não criou Adão criança e colocou no Éden e disse, cuida do jardim. Essa semana eu ainda vou explicar essa expressão, porque Deus mandou Adão guardar o jardim se Eva ainda não tinha sido criada. Qual a idade que Deus criou Adão? Obviamente Adão se acordou falando hebraico, que é a língua sagrada. Não existe na Bíblia uma verdade explícita com quantos anos Deus criou Adão, mas existem verdades implícitas. Por exemplo, quando você lê Êxodo capítulo 30, versículo 14, o judeu só podia ofertar com a idade de 20 anos para cima. Quando você lê Números 1:3, o judeu só podia ir para a guerra com a idade de 20 anos para cima. E quando você lê Números 1:18, o jovem só podia casar com a idade de 20 anos para cima. Então, se ele só podia ofertar com 20 anos, se ele só podia ir para a guerra com 20 anos, se ele só podia casar com 20 anos sobre a ordem de Deus, obviamente, Deus criou Adão com 20 anos de idade, que é a idade que começa a fluir o desejo pelo sexo oposto. Por isso que quando Deus o cria, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Foi aí que Deus fez o quê? Eva para Adão. Portanto, a maior criação de Deus chama-se Adão. Guarde isso. Deus te abençoe.